Um bilionário suspeita que algo está errado em casa. Em vez de confrontar alguém, ele despede o motorista e regressa disfarçado como motorista particular. O seu objetivo é observar silenciosamente como a empregada trata o seu bebê. Mas mais importante ainda, descobrir se a sua noiva é realmente a mãe amorosa que finge ser. No início, tudo parece normal. A empregada segue os horários de alimentação, conforta o bebê e mantém a sua rotina. A noiva, porém, irrita-se quando o bebê chora durante as suas chamadas ou provas de vestidos. Mesmo assim, ele espera observando em silêncio. Mas um dia, num momento chocante dentro da garagem da mansão em Cascais, a noiva ordena à empregada que coloque o bebê a chorar dentro da bagageira aberta do carro, dizendo que ali é mais silencioso e que tem chamadas importantes para fazer. É aí que ele já não consegue ficar calado. Ele intervém, impede-a e remove lentamente o chapéu e os óculos de sol. E o que acontece a seguir muda tudo. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu like. E comente aí embaixo de que cidade de Portugal está a ver este vídeo. Adoramos saber isso. Arthur Manso era um bilionário que tinha feito fortuna na indústria tecnológica em Lisboa. Era inteligente, bem-sucedido e muito focado no trabalho. Apesar da sua vida ocupada, tentava manter tudo organizado em casa, especialmente agora que tinha um bebê Léo e estava noivo de Camila. As coisas em casa pareciam normais, até que Camila começou a reclamar da nova empregada doméstica Ana. Camila dizia que Ana era demasiado crítica e agia como se soubesse melhor quando o assunto era cuidar do bebê. Dizia que Ana fazia comentários fora de lugar e que parecia sempre encontrar algo errado. Arthur ouviu, mas não deu muita importância no início. Confiava em Camila, acreditando que ela estava a fazer o seu melhor como mãe de primeira viagem. Não queria criar problemas, mas também sabia que Ana não era alguém que eles conheciam há muito tempo e que talvez ela não estivesse feliz no emprego ou não entendesse bem a dinâmica da família. Mesmo querendo evitar conflito, Ana não deixou de falar das suas preocupações. Ela disse diretamente a Arthur que Camila não estava a seguir as recomendações do pediatra. Segundo Ana Camila, deixava o bebê Léo chorar durante muito tempo sem o consolar. Também disse que a forma como Camila segurava o bebê durante o banho não era segura e que as refeições de Léo não estavam a ser preparadas conforme o pediatra tinha recomendado. Estas não eram reclamações pequenas e Ana falava com convicção. Arthur começou a sentir-se inseguro. Por um lado, amava e confiava em Camila. Por outro, Ana parecia genuinamente preocupada com a saúde do bebê. Arthur começou a reparar que o que Ana dizia tinha detalhes específicos. Não eram comentários vagos. Ela dava exemplos e descrevia situações difíceis de ignorar. Essas coisas começaram a incomodá-lo e ficavam na sua cabeça mesmo quando tentava concentrar-se no trabalho. Arthur não sabia o que fazer. Estava preso entre duas pessoas, a sua noiva mãe do seu filho e Ana, apenas uma funcionária, mas que parecia sincera. Não queria acusar ninguém injustamente. Decidiu então falar com alguém em quem confiava profundamente, o seu amigo e advogado Renato, em Lisboa. Arthur explicou tudo: as queixas de Ana, as suas dúvidas sobre o comportamento de Camila e a preocupação constante com o pequeno Léo. Renato ouviu com atenção e disse que se Arthur queria realmente descobrir a verdade, deveria instalar mais câmaras de segurança na casa. Ele acreditava que assim, Arthur poderia ver o que acontecia quando não estava presente. Parecia uma solução prática. Dessa forma, ninguém saberia que ele estava a observar e ele não precisaria confrontar ninguém sem provas. Mas Arthur não gostou da ideia de espiar Dona Camila. Parecia-lhe errado e poderia destruir ainda mais a relação. Depois de pensar na sugestão de Renato, Arthur decidiu tomar uma abordagem diferente. Queria descobrir a verdade sem criar conflitos diretos ou fazer alguém sentir-se atacado. Em vez de instalar câmaras ou iniciar uma discussão, criou outro plano. Fingiria que iria viajar numa longa viagem de negócios, algo comum na sua carreira. Depois despediria o motorista oficial da família. E então regressaria à mansão disfarçado,
atuando como um novo motorista particular contratado. Assim poderia manter-se perto de casa e ver o que realmente se passava quando ninguém sabia que ele estava a observar. Era uma ideia arriscada, mas Arthur sentia que era a única forma de descobrir quem dizia a verdade, Camila ou Ana. Começou a planear cada passo em segredo cuidadoso para não levantar suspeitas. Trabalhou duro para tornar o plano convincente. Disse a Camila que precisava deixar Lisboa para um projeto importante que duraria várias semanas. Ele organizou tudo para parecer real, reservou voos falsos, criou reuniões fictícias e até preparou e-mails que os seus assistentes poderiam enviar em seu nome enquanto estivesse fora. Depois informou o motorista de que os seus serviços já não seriam necessários, dando uma desculpa razoável para evitar suspeitas. Com isso resolvido, Arthur concentrou-se no disfarce. Mudou o penteado, acrescentou barba falsa e vestiu roupas que o faziam parecer mais velho e menos sofisticado do que o normal. Também adotou um nome diferente e praticou uma forma nova de falar. Quando tudo estava pronto, candidatou-se ao cargo de motorista sob uma identidade falsa. Camila, sem saber do plano real, aprovou a contratação, e Arthur entrou na sua própria casa como um desconhecido, pronto para observar e aprender. Com o passar dos dias, Arthur manteve-se calado e atento. Cumpria o trabalho como qualquer motorista faria, esperando no exterior, conduzindo para onde fosse necessário e mantendo um perfil discreto. Dentro da mansão em Cascais, prestava muita atenção a como Camila tratava o bebê e como Ana se comportava quando ninguém estava a observar. Não era fácil. Às vezes Arthur queria intervir quando via algo que o incomodava, mas lembrava-se de que estava ali para descobrir a verdade. Começou a ver as coisas sob uma nova perspectiva. O trabalho permitia-lhe observar pequenos detalhes, quanto tempo o bebê chorava, como as refeições eram preparadas e como o banho era feito. Notou situações que coincidiam com as histórias de Ana. Isso deixou Arthur mais confuso, mas também mais determinado. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas era claro que algo estava errado. Todos os dias escrevia notas e registrava o que via. Arthur começou a sentir o peso da vida secreta. Fingir ser outra pessoa dentro da própria casa era exaustivo. Sentia falta de estar perto de Léo e de ser honesto com Dona Camila, mas quanto mais tempo passava a observar, mais certo ficava de que a situação precisava ser enfrentada. Ana continuava igual atenta, preocupada e dedicada. Camila, por outro lado, sem saber que estava a ser observada, às vezes confirmava os avisos de Ana. Arthur não queria acreditar que Camila pudesse ser descuidada com o próprio filho, mas as evidências começavam a acumular-se. Ele percebia que em breve teria de parar de fingir e encarar a verdade. Seja ela qual fosse, mudaria tudo o relacionamento, a família e o futuro. Ainda assim, Arthur sabia que proteger Léo era mais importante do que qualquer outra coisa. Estava pronto para o próximo passo, por mais difícil que fosse. No dia seguinte, Arthur pôs o plano em ação. Ao pequeno almoço, disse a Camila que precisava viajar para o estrangeiro numa importante viagem de negócios. Contou que se reuniria com investidores e que talvez ficasse fora durante várias semanas. Camila aceitou a notícia sem fazer muitas perguntas. Arthur manteve-se natural e calmo, ocultando as suas verdadeiras intenções. Mais tarde falou com o motorista da família. Explicou que o emprego estava a terminar, mas não por qualquer problema. Ofereceu-lhe uma compensação generosa e fez um pedido claro: tudo teria de permanecer em segredo. O motorista concordou e prometeu não contar a ninguém. Arthur queria garantir que ninguém suspeitaria de nada. Ao mesmo tempo, entrou em contato com uma pequena empresa de transporte privado em Lisboa, onde se registrou como um novo motorista. A empresa serviria como cobertura. Disse-lhes que seria um trabalho temporário e eles aceitaram. Agora só faltava ajustar o disfarce e esperar o momento certo. Arthur passou algum tempo a aperfeiçoar o visual. Cortou o cabelo curto, removeu a barba verdadeira, colocou óculos de sol escuros e um boné.
e vestiu um uniforme simples de motorista, garantindo que não se parecia em nada com o homem que costumava ser. As roupas eram discretas e profissionais exatamente como as de um motorista executivo real. Até mudou a postura e a forma de falar para corresponder ao papel. Tudo foi planeado com cuidado. Depois de confirmar com a empresa que tudo estava preparado, Arthur esperou alguns dias antes de fazer a sua entrada. Finalmente apareceu na mansão ao volante de um sedã preto. O carro tinha um aspecto formal adequado a alguém contratado para conduzir pessoas ricas. A empresa já o tinha apresentado à equipa da casa como o novo motorista substituindo o anterior. Ninguém suspeitou de nada. Arthur ficou nervoso, mas sabia que precisava manter a calma e desempenhar bem o papel para que o plano funcionasse. Ana foi a primeira pessoa a vê-lo quando chegou. Estava junto à garagem segurando o bebê Léo nos braços. Quando Arthur saiu do carro, Ana cumprimentou-o educadamente. Mostrou respeito, mas também alguma curiosidade, talvez tentando perceber quem era aquele novo funcionário. Arthur manteve a voz baixa e firme, evitando que ela o reconhecesse. Camila apareceu logo depois e lançou um olhar rápido em sua direção. Ela não demonstrou muito interesse. Limitou-se a dizer que os motoristas estavam ali para fazer o seu trabalho e seguir instruções. O tom era frio e distante, como se não desse grande importância às pessoas que trabalhavam para ela. Arthur permaneceu calado, deixando-a falar. Sabia que permanecer despercebido era essencial. Manteve o olhar baixo e agiu exatamente como um motorista novo agiria. Entretanto, o pequeno Léo começou a chorar nos braços de Ana. O bebê não o reconheceu, o que doeu, mas Arthur teve de ignorar esse sentimento. Ficou ali parado olhando para o chão, ouvindo o choro do próprio filho. Era estranho estar tão perto do bebê e não poder tocá-lo ou falar com ele como pai. Mas lembrava-se constantemente de que tinha um motivo para aquilo. Precisava entender o que realmente acontecia dentro da sua casa. Observou enquanto Camila dava instruções curtas e se afastava. Ela não fez perguntas sobre a experiência dele, nem tentou saber mais sobre quem era aquele motorista. Ficou claro que para ela, o papel de um motorista não ia além de conduzir o carro. Ana permaneceu por perto, embalando Léo com suavidade e sussurrando para o acalmar. Arthur percebeu o cuidado nos gestos dela. Também reparou como o bebê parecia cansado, como se tivesse chorado durante algum tempo. Guardou tudo aquilo na memória. Precisava recolher detalhes, observar em silêncio e não revelar nada ainda. Tudo tinha de seguir conforme o plano que criara. As primeiras horas na casa como motorista foram estranhas. Sentia-se um estranho num lugar que antes era seu. Caminhava com cuidado tentando memorizar a nova rotina sem chamar atenção. Cada movimento precisava ser natural. Conduzia o carro quando solicitado, mantinha-se reservado e só falava quando alguém se dirigia a ele. Nos intervalos esperava na garagem ou descansava na pequena sala destinada ao pessoal. Dali, às vezes, conseguia ouvir vozes vindas do interior da mansão. Escutava discretamente sem levantar suspeitas. Aos poucos, começou a ver partes do dia a dia da família que nunca tinha percebido antes. Camila comportava-se de forma diferente quando acreditava que ninguém importante estava a observar. Dava ordens sem olhar as pessoas nos olhos e não passava muito tempo com Léo. Ana, ao contrário, estava sempre em movimento, sempre a cuidar do bebê, sempre atenta. Arthur continuou a observar tudo sem julgar precipitadamente, armazenando cada momento na memória. Ele manteve-se focado no objetivo. Sabia que apressar-se não ajudaria. O plano exigia paciência. A cada dia, aprenderia um pouco mais. Prestava muita atenção na forma como Ana interagia com Léo, como preparava as refeições, como lidava com o banho. Ao mesmo tempo, observava as reações de Camila nesses momentos. Às vezes, ela ignorava o choro do bebê. Outras vezes parecia incomodada com o barulho. Arthur tentava não deixar as emoções dominarem. Era difícil. Assistir a tudo aquilo enquanto fingia ser outra pessoa era muito mais duro do que imaginava, mas lembrava-se constantemente de que era necessário.
Precisava descobrir se Ana dizia a verdade. Precisava ter certeza antes de agir. Com o tempo, Arthur começou a sentir o peso da decisão, mas sabia que não podia parar agora. Tinha iniciado algo, e a única forma de seguir em frente era continuar escondido e descobrir tudo até ao fim. Nos primeiros dias do disfarce, Arthur concentrou-se apenas em cumprir o esperado. Seguia o horário com rigor. Chegava cedo e esperava na garagem como lhe tinham instruído. Abria as portas do carro, respondia com educação e mantinha-se calado a maior parte do tempo. O objetivo era não ser notado enquanto observava tudo à sua volta. Enquanto esperava ou conduzia, começou a notar o ritmo da casa. Ana, a empregada, estava sempre ocupada com Léo. Seguia uma rotina clara, alimentava o bebê na hora certa, trocava fraldas regularmente e segurava-o com carinho, sempre que chorava. Arthur via que Ana levava o trabalho a sério e não se afastava do bebê quase nunca. Também reparou no comportamento de Camila. Ela ficava frustrada sempre que o choro de Léo interrompia algo que estivesse a fazer. Fosse uma chamada telefônica ou a escolha de roupas, o barulho parecia incomodá-la. Arthur prestou atenção a estas reações e começou a formar uma imagem de como as coisas realmente eram. Em algumas manhãs, viu momentos que o deixaram desconfortável. Camila acordava e entregava o bebê a Ana sem mostrar emoção. Não passava muito tempo com Léo, especialmente se tinha planos pessoais ou precisava de silêncio. Muitas vezes, dizia a Ana para manter o bebê quieto, porque precisava de tranquilidade no piso superior. Arthur ouvia tudo à distância, sem demonstrar reação. Ele precisava manter-se no personagem, agindo como um motorista comum sem opiniões. Mas por dentro, estava alerta. Reparava no tom que Camila usava frio e firme. Ela não queria ser incomodada e tudo o que dizia a respeito ao bebê parecia um problema para ela. Também começou a ouvir pequenas reclamações de Camila. Ela não gostava do cheiro do creme de bebê deixado no quarto ou de biberões vazios sobre a mesa. A voz soava irritada sempre que mencionava essas coisas. Não gritava, mas as palavras eram afiadas e parecia incomodada com qualquer detalhe relacionado aos cuidados de Léo. Apesar dos comentários estranhos e do comportamento de Camila Arthur, ainda não tinha visto nada que comprovasse completamente as acusações feitas por Ana. Nada grave tinha acontecido diante dele. Nenhum incidente sério que mostrasse negligência ou perigo. Arthur sabia que precisava ser paciente. Não podia tirar conclusões apenas com base em algumas palavras frias ou momentos de impaciência. Ainda assim, continuava a observar tudo. Cada pequeno detalhe era importante. Guardava notas mentais sobre a rotina do bebê, as ações de Camila e o esforço de Ana. Começou a prestar mais atenção à frequência com que Léo chorava e a quem respondia primeiro. Normalmente, era Ana quem o pegava, acalmava e resolvia a situação. Arthur mantinha tudo isso para si. Para qualquer outra pessoa, ele era apenas o novo motorista silencioso cumpridor do trabalho e que não fazia perguntas. Respondia sempre com sim, Dona Camila, ou claro, mantendo a voz calma e educada enquanto observava atentamente. Quando Arthur conduzia a família a diferentes lugares como Lisboa ou Sintra, aproveitava esses momentos silenciosos para continuar as suas observações. Do banco da frente conseguia ver o que acontecia através do espelho retrovisor. Às vezes, Ana sentava-se no banco de trás com Léo segurando-o com cuidado e verificando se tudo estava bem. Outras vezes, reparava em Camila a mexer no telemóvel sem sequer olhar para o bebê. A forma como agiam durante as viagens ajudava Arthur a entender as prioridades de cada uma. Ana mantinha-se focada em Léo, enquanto Camila parecia desligada. Arthur não falava a menos que alguém lhe dirigisse a palavra, mas memorizava cada viagem e o que acontecia durante elas. Também prestava atenção quando voltavam para a mansão em Cascais. Ana era sempre quem carregava o bebê, enquanto Camila caminhava à frente ou falava ao telefone. Esses pequenos padrões começaram a formar uma imagem maior. Arthur
Ainda não tinha provas de nada perigoso, mas aos poucos percebia como o cotidiano da casa realmente funcionava, e essa imagem não correspondia ao que esperava de Camila. Na garagem, Arthur passava longas horas sozinho refletindo sobre o que via. Não permitia que a sua mente relaxasse demasiado. Mantinha-se alerta, pronto para ouvir qualquer coisa que acontecesse dentro da casa. Quando Ana passava com o bebê, Arthur mantinha-se respeitoso, mas observava a linguagem corporal dela. Parecia cansada, mas nunca descuidada. O foco dela estava sempre em Léo. Ele também notou que Ana raramente fazia pausas. Estava sempre a fazer algo pelo bebê, mesmo quando ninguém estava a ver. Camila, por outro lado, aparecia apenas quando era estritamente necessário. A atenção dela estava quase sempre no telemóvel, nas roupas ou nos seus planos sociais. Arthur não queria acreditar que Camila pudesse realmente ser distante do próprio filho, mas era isso que começava a perceber. Mesmo assim, continuava à espera, procurando algo claro, algo que finalmente confirmasse a verdade. Até lá, permanecia calado, desempenhando o papel e observando cada movimento a partir do fundo. Arthur sabia que manter a calma era crucial. Se reagisse cedo demais ou colocasse a pergunta errada, o plano poderia ruir completamente. Então continuou a agir como um funcionário comum. Falava pouco, chegava na hora certa e seguia todas as instruções. Cada vez que abria uma porta ou conduzia o carro, lembrava-se de que estava a aproximar-se da verdade. Não queria acreditar facilmente nos avisos de Ana, mas estava a tornar-se difícil ignorar os sinais. O contraste entre a forma como Ana e Camila tratavam o bebê era evidente. Ana era constante, calma e cuidadosa. Camila era distante, facilmente irritável e mais centrada em si mesma. Arthur não sabia como aquilo terminaria, mas sabia que precisava continuar a observar. Não havia volta. Tinha iniciado aquela vida dupla para proteger o filho, e essa missão ainda era a sua prioridade. Permaneceria no disfarce até não restarem dúvidas. Só então decidiria o que fazer a seguir. À medida que os dias passavam, Arthur continuava a viver a vida dupla como o novo motorista da casa. Mantinha a rotina simples, chegava na hora certa, permanecia calado e agia como se pertencesse naturalmente ao papel. Durante esse período, Ana começou a falar de forma mais aberta com ele. No início, apenas pequenos comentários aqui e ali, mas logo começou a partilhar histórias mais detalhadas. Eram as mesmas coisas que ela já tinha tentado dizer a Arthur antes, só que agora pensava estar a falar com um novo funcionário, e não com o homem que tinha ouvido tudo diretamente como seu patrão. Um dia contou que Camila frequentemente lhe dizia para deixar o bebê no carrinho, longe da sala de estar, especialmente quando recebia visitas. Segundo Ana Camila, não queria o bebê perto das amigas, nem queria que alguém comentasse choros ou barulhos de bebê. Arthur não respondeu, mas ouviu com atenção. Fingiu apenas ser educado, mas por dentro absorvia cada palavra de Ana. Ana também mencionou outros momentos em que sentia que Camila agia de forma irresponsável. Disse a Arthur que por vezes o biberão do bebê era atrasado, não por qualquer emergência, mas simplesmente porque Camila não queria interromper as suas atividades pessoais. Havia dias em que estava a fazer uma massagem ou a experimentar vestidos e não queria ser incomodada. O bebê tinha de esperar. Ana disse que tentava ao máximo seguir o horário, mas nem sempre tinha a última palavra. Arthur sentiu um desconforto crescente ao ouvir isto, mas voltou a manter-se em silêncio. Queria recolher todas as informações sem alertar Ana. Começou a reparar no quanto ela consultava os papéis colados no frigorífico, instruções dadas pelo pediatra, indicando exatamente como preparar a comida do bebê. Uma tarde, Arthur ficou por perto e observou enquanto Ana seguia cuidadosamente cada passo para preparar as refeições de Léo. Ela media tudo com precisão e verificava o papel mais de uma vez. Não estava apenas a fazer o trabalho, fazia-o com atenção e rigor. Em contraste, Arthur começou a ver outro lado de Camila. Por fora, continuava a parecer a parceira perfeita e a mãe ideal.
Sempre que alguém importante aparecia, familiares, amigas ou até convidados que pudessem partilhar fotos, Camila tornava-se de repente muito mais envolvida. Arthur viu isso acontecer mais do que uma vez. Pouco antes dos visitantes chegarem, Camila pegava Léo dos braços de Ana, ajeitava a roupa do bebê, posava com ele e sorria para fotografias encenando a imagem de uma mãe carinhosa. Mas assim que os convidados iam embora, devolvia o bebê a Ana e voltava ao seu próprio mundo. Arthur não conseguia ignorar esses padrões. Eram claros demais. Ainda assim, não sabia no que acreditar. Camila sempre se apresentara como alguém organizada, elegante e responsável. Seria possível que tudo aquilo fosse apenas fachada? Arthur queria ter certeza antes de tomar qualquer decisão. Continuou a observar atentamente, esperando por uma clareza que ainda não tinha chegado. Mesmo ouvindo mais de Ana e vendo mais com os seus próprios olhos, Arthur continuava dividido. Não queria acreditar que Camila pudesse ser descuidada com o próprio filho. Era uma ideia difícil de aceitar. Afinal, ela era a mãe. Sempre fora confiante e impecável em público. Arthur tinha visto como as pessoas a admiravam, como parecia estar sempre no controle. Mas os momentos privados começavam a revelar outra realidade. As histórias de Ana já não pareciam exageros. Combinam com o que Arthur agora via. Atrasos na alimentação, ordens para manter o bebê escondido e aparições rápidas apenas para tirar fotografias. Arthur não conseguia parar de pensar nisso. Cada pequeno detalhe que Ana dizia fazia-o olhar mais fundo. Mas continuou sem falar nada. Manteve a atuação respondendo respeitosamente sempre que Camila lhe dava ordens, continuando a conduzi-la para onde fosse necessário e aguardando-lhe o momento certo. Por dentro, no entanto, o conflito crescia. A confiança em Camila era testada a cada dia. À medida que a semana avançava, Arthur tornou-se ainda mais atento. Já não era apenas um homem a recolher informações. Era um pai a tentar entender em que tipo de ambiente o filho estava a crescer. Sempre que Léo chorava e Ana respondia rapidamente, Arthur sentia uma mistura estranha de alívio e culpa. Alívio porque alguém cuidava bem do bebê, culpa porque não era ele a fazê-lo. Escolhera esconder-se naquele papel para proteger o filho, mas isso significava estar perto sem poder agir abertamente. Observar Camila sob esta nova perspectiva era difícil. Quando ela sorria para uma fotografia com Léo Arthur, via o quanto aquele sorriso parecia ensaiado. Quando falava sobre precisar de paz e silêncio, ignorando que um bebê precisa de cuidados, via um lado dela que não correspondia à mulher que pensava conhecer. Mesmo assim, esperou. Ainda não estava pronto para enfrentá-la. Precisava ter absoluta certeza antes de tomar qualquer atitude. Os pensamentos de Arthur agora estavam cheios de perguntas que não tinham respostas fáceis. Seria Camila realmente desinteressada em ser mãe ou estaria apenas sobrecarregada? Estaria Ana a exagerar ou dizia a verdade desde o início? Arthur não queria cometer um erro. Acusar Camila sem provas poderia destruir o relacionamento. Ignorar os avisos de Ana poderia colocar Léo em risco. Sentia-se preso entre duas realidades. A realidade que Ana descrevia com preocupação silenciosa era muito diferente daquela que Camila mostrava ao mundo com charme e graça. Por isso, Arthur continuou a fazer o que vinha fazendo desde o início do plano. Permaneceu calado, observando e registrando mentalmente cada detalhe. Esperava por algo que o ajudasse a decidir de uma vez por todas quem dizia a verdade. Até lá continuaria a agir como motorista. Continuaria a abrir portas, a dizer sim, dona Camila, e a observar o filho à distância, esperando que as respostas se tornassem claras antes que fosse tarde demais. Numa manhã de sábado, Camila deu instruções claras sobre o seu horário para o dia. Disse que tinha uma prova de vestido de noiva e uma reunião com decoradores. Queria o carro disponível o dia inteiro, pronto para levá-la a qualquer lugar sem atrasos. Arthur, ainda disfarçado como motorista, recebeu toda a programação. Manteve-se calmo e profissional, respondendo com um simples aceno como se fosse apenas mais uma tarefa. Antes de partirem,
Ajudou a preparar o carro, certificando-se de que a cadeirinha de bebê obrigatória por lei em Portugal estava bem instalada no banco de trás. Ana já estava a organizar as coisas de Léo. Preparou a mala com todos os essenciais: fraldas limpas, toalhitas, biberões de leite e roupas extra. Levou também uma pequena toalha e uma chupeta. Arthur observou em silêncio, reparando em como Ana era eficiente e focada mesmo sem ajuda de ninguém. Camila, por outro lado, estava preocupada apenas com os seus próprios planos. Mal olhou para Léo e deu ordens curtas antes de entrar no carro e pedir para ser levada ao ateliê. Durante o trajeto até o ateliê na Avenida da Liberdade, Camila parecia irritada. Estava ocupada a ver o telemóvel, verificar mensagens e ajeitar o cabelo no espelho. A certa altura, Léo começou a chorar no banco de trás. Primeiro baixo, depois mais alto. Camila franziu a testa e suspirou. Reclamou em voz alta que crianças tornavam difícil cumprir compromissos importantes. Disse que provas de vestido se tornavam estressantes por causa do barulho e das interrupções. Não se virou para olhar Léo, nem ofereceu ajuda. Ana, sentada ao lado do bebê, tentou acalmá-lo discretamente. Deu-lhe a chupeta e embalou o assento com delicadeza. Arthur ouviu tudo do banco da frente. Mantinha os olhos na estrada, mas cada palavra chegava clara aos seus ouvidos. O comentário sobre crianças atrapalharem compromissos sociais ficou-lhe na mente. Era mais uma peça do puzzle que tentava montar dia após dia. Quando chegaram ao ateliê, Camila saiu rapidamente do carro, verificando a hora e certificando-se de que o vestido não amarrotaria. Antes de entrar, deu mais instruções. Disse a Ana para não parar o carro perto dali. Declarou que Léo precisava dormir e que a melhor forma era continuar a circular pela zona. Não queria distrações ou barulho perto da reunião. Disse que ligaria quando estivesse pronta para ser recolhida. Depois saiu sem esperar resposta. Arthur voltou para o banco do motorista e arrancou novamente. Ana sentou-se no banco de trás com Léo, que ainda estava agitado. Começaram a conduzir lentamente pelas ruas próximas. Não havia destino, apenas voltas ao redor do quarteirão. Durante horas, Arthur manteve o carro em movimento, circulando repetidamente, enquanto Ana continuava a cuidar do bebê sem nunca reclamar. Dentro do carro em movimento, Ana fazia tudo sozinha. Embalava Léo quando chorava, dava-lhe o biberão quando tinha fome e até trocava a fralda usando o banco de trás como muda-fraldas improvisado. Arthur conseguia vê-la pelo espelho. Ela mantinha-se calma e firme o tempo inteiro, mesmo presa num carro durante horas sem parar. Ana encontrava formas de manter Léo confortável. Cantava baixinho para ele e usava um pano pequeno para limpar o rostinho dele. Em determinado momento, segurou-o com cuidado, apoiando-lhe a cabeça com precisão. Arthur continuava a conduzir a um ritmo lento, fazendo curvas, parando em semáforos e repetindo as mesmas ruas vezes, sem conta. Não era fácil. Começou a sentir cansaço e frustração. Mas Ana não se queixou uma única vez. O foco dela era apenas o bebê. Foi aí que Arthur percebeu naquele espaço reduzido. Ana estava a fazer tudo o que um pai ou um cuidador a tempo inteiro faria, sem ajuda, sem conforto e sem descanso. As horas pareciam longas. O tempo avançava devagar enquanto percorriam a mesma zona repetidamente. Arthur verificava o espelho com frequência, observando Ana cuidar de Léo sem pedir nada em troca. Ela não pediu pausa, não disse estar cansada e não mostrou qualquer sinal de estresse. Quando o bebê finalmente adormeceu, Ana ajustou o cobertor com suavidade e sentou-se em silêncio ao lado dele, garantindo que estivesse confortável. Enquanto isso, Camila não enviou mensagens nem pediu atualizações. Ela permanecia no ateliê desfrutando calmamente do seu tempo, enquanto Ana e Arthur eram deixados a lidar com tudo sozinhos. Arthur não conseguia evitar comparar comportamentos. Camila não tinha perguntado uma única vez como o bebê estava. Não verificou se tinha comido, se estava bem ou se tinha descansado. Esse contraste tornava-se cada vez mais evidente para Arthur. Ele não disse nada, mas as cenas daquele dia
ficaram marcadas na sua mente momentos silenciosos, porém poderosos. Finalmente, depois de muitas voltas e várias horas, Camila telefonou a dizer que estava pronta para ser recolhida. Arthur voltou ao ateliê, sempre em silêncio, sempre a desempenhar o papel. Quando Camila entrou no carro, não perguntou como tinham sido as coisas. Não olhou para o bebê, não falou com Ana. Apenas deu o próximo destino para a reunião com os decoradores. Arthur voltou a conduzir. Ana sentou-se no banco de trás, segurando Léo, que tinha acabado de adormecer novamente. O carro avançava e Arthur mantinha a atenção na estrada, mas a mente cheia. O dia tinha lhe mostrado muito sem necessidade de qualquer acontecimento dramático. Era suficiente observar quem realmente cuidava do bebê e quem não o fazia. Agora Arthur tinha muito mais em que pensar. O que tinha visto dentro daquele carro era real. Não podia ignorar. E embora ainda estivesse a fingir ser outra pessoa, estava mais perto da verdade do que nunca. Alguns dias depois, Camila informou todos na mansão em Cascais que planeava uma visita rápida a uma amiga num condomínio fechado ali perto. Queria sair cedo e disse claramente que o carro deveria estar pronto e à porta exatamente às 9 da manhã. Não queria lidar com atrasos ou qualquer tipo de espera. Arthur, como sempre, recebeu as instruções em silêncio e certificou-se de que o carro estava limpo e preparado. Camila acrescentou que não queria levar o carrinho do bebê. Dizia que a visita seria curta e que só parariam na entrada da casa da amiga. Não queria carregar muita coisa nem perder tempo com o equipamento do bebê. Ana, sempre cautelosa, insistiu que o bebê deveria viajar na cadeirinha por segurança. Arthur, ainda no papel de motorista, apoiou a preocupação de Ana e lembrou Camila de que usar a cadeirinha era obrigatório por lei em Portugal. Disse-o com calma, mas de forma firme, sem sair do personagem. Camila não gostou da interrupção. Soltou uma pequena reclamação dizendo que aquilo era demasiado trabalho para uma viagem tão curta. Mas após alguns segundos, cedeu e concordou. A expressão de aborrecimento era evidente. Não discutiu mais, mas deixou claro que estava insatisfeita. Ana colocou rapidamente Léo na cadeirinha e prendeu tudo com cuidado. Arthur manteve o carro estável e iniciou o trajeto que realmente não era longo. Como combinado, pararam apenas na entrada do condomínio. Camila saiu e ficou lá por alguns minutos. Ana permaneceu no carro com o bebê enquanto Arthur esperava em silêncio. A situação era calma, mas Arthur sentia a tensão. Reparou em como Camila frequentemente resistia a qualquer coisa que envolvesse esforço ou tempo em relação ao bebê. Até algo básico como usar a cadeirinha tornava-se um problema. Ele não disse nada, mas registrou mentalmente a reação, juntando-a a tudo o mais que já tinha observado. No caminho de volta para a mansão, o bebê começou a ficar inquieto. Primeiro pequenos sons, depois choros mais fortes. Quando o carro entrou na garagem e parou, Léo já chorava intensamente. Arthur desligou o motor e esperou pensando que Camila reagiria. Mas em vez disso, ela demonstrou frustração. Virou-se e olhou para Ana com expressão irritada. Não perguntou o que se passava com o bebê, não tentou ajudar. Parecia apenas incomodada, como se o choro estivesse a atrapalhar algo mais importante. Sem pensar muito, Camila saiu do carro, caminhou até a parte de trás e abriu a bagageira. Olhou lá para dentro, viu que estava vazia, exceto por algumas bolsas, e tomou uma decisão que chocou Arthur. Disse que a bagageira seria um lugar melhor para o bebê se acalmar, porque era escura e silenciosa, e ela não queria barulho dentro da casa naquele momento. Camila então ordenou que Ana se apressasse e colocasse Léo lá dentro. Explicou que tinha chamadas urgentes para fazer no piso superior, e não queria que o choro interrompesse nada. Ana ficou confusa e desconfortável, mas Camila insistiu. Deu a ordem com clareza, não era uma sugestão, era algo para ser feito imediatamente. Arthur permaneceu no seu lugar observando a cena desenrolar-se. Não disse nada, mas por dentro sentia um profundo desconforto. Queria intervir, mas sabia que agir demasiado cedo
Podia pôr em risco tudo o que tinha planeado. Viu Ana pegar no bebê ainda a chorar e com clara hesitação colocá-lo dentro da bagageira aberta, deitando-o suavemente entre as malas vazias. Ela fez o possível para tornar o espaço mais macio e seguro, mas não havia dúvida, aquele não era um lugar para um bebê. Arthur viu a dor no rosto dela, a mesma que ele próprio sentia. Depois de dar as instruções, Camila afastou-se sem olhar para trás. Subiu rapidamente as escadas, já concentrada no telemóvel e nas chamadas que precisava de fazer. Arthur ficou para trás na garagem, atordoado com o que tinha acabado de acontecer. Manteve a expressão neutra, mas os pensamentos corriam velozes. A situação tinha atingido um novo nível. Já não se tratava apenas de biberões atrasados ou refeições mal preparadas. O que acabara de presenciar estava errado numa escala totalmente diferente. Ele sabia que a bagageira não era um lugar seguro ou adequado para uma criança, nem por um minuto. O simples facto de Camila achar aquilo aceitável, mesmo que por um instante, revelava algo sério sobre a sua forma de pensar. Ela queria paz e silêncio mais do que queria confortar o próprio filho. Arthur já tinha visto sinais antes, mas agora tinha testemunhado algo impossível de ignorar ou esquecer. Sentou-se imóvel no banco do motorista a processar tudo. Ana permaneceu perto da bagageira sem se afastar muito, verificando constantemente se Léo estava bem. Ela embalava suavemente a mala ao lado dele e murmurava palavras baixas. Arthur percebeu que ela fazia tudo para manter o bebê calmo e seguro, mesmo num lugar claramente inadequado. Ele percebeu quanta responsabilidade Ana vinha carregando dia após dia, sem se queixar, nem desistir. Cumpria ordens, mas protegia o bebê em tudo o que podia. Arthur continuou em silêncio, mas o peso do que tinha acabado de ver pressionava-lhe o peito. Aquele momento era claro e definitivo, mostrava a diferença entre a mulher que deu à luz Léo e a mulher que verdadeiramente cuidava dele. Não havia mais espaço para dúvidas. Arthur não sabia exatamente o que faria a seguir, mas algo dentro dele tinha mudado. O limite tinha sido ultrapassado, e dali em diante nada poderia continuar igual. Ana ficou parada por um instante, chocada com o que tinha acabado de ouvir. Demorou alguns segundos até compreender totalmente a ordem que Camila lhe dera. Não esperava aquilo e não sabia como reagir de imediato. Os olhos dela passaram rapidamente de Camila para o bebê e depois para a bagageira aberta. Camila, visivelmente impaciente, repetiu as palavras num tom mais agressivo, dizendo que seria só uns minutos e que Ana tinha de parar de hesitar. Para provar o seu ponto, Camila inclinou-se e colocou ela mesma o pequeno Léo na extremidade da bagageira. Ajeitou uma pequena toalha e afirmou que era temporário, insistindo que era escuro, silencioso e que o bebê se acalmaria mais depressa ali. Ana parecia desconfortável, mas não disse nada. Parecia receosa de fazer algo errado ou ser acusada de desobedecer. Olhou de relance para Arthur, que estava apenas a poucos passos, ainda com o boné e os óculos escuros, observando tudo em silêncio. Arthur podia sentir a tensão no ar. Já tinha visto situações desconfortáveis antes, mas esta era diferente. A bagageira não era apenas um lugar estranho, era perigosa e totalmente inadequada para um bebê. À medida que se aproximava do carro, ouviu o choro de Léo aumentar, ecoando pela garagem e tornando o momento ainda mais intenso. O carro vibrava ligeiramente com os movimentos do bebê e Arthur sentia o impacto através do chão. O coração acelerou quando viu Camila empurrar lentamente o bebê mais para dentro da bagageira, tentando criar espaço para ele se deitar. Foi nesse momento que Arthur decidiu que não podia esperar mais. Movimentou-se rapidamente em direção ao carro e segurou a tampa da bagageira antes que Camila pudesse fechá-la. O gesto foi rápido e claro. Sem levantar a voz, afirmou que aquele espaço não era seguro para um bebê e avisou que o sistema de ventilação da bagageira podia fechar e causar problemas. Camila virou-se imediatamente com o rosto distorcido de raiva. Não esperava que o novo motorista interviesse
e não gostou de ser contrariada. Gritou com Arthur, acusando-o de exagerar. Disse que ele era apenas um motorista e não tinha direito de opinar sobre como ela tratava o próprio filho. Insistiu novamente que eram só alguns minutos e que o bebê ficaria bem. Arthur não se mexeu. Manteve a posição segurando a tampa da bagageira aberta. Ele repetiu calmamente que aquela área não fora feita para uma criança e que podia tornar-se perigosa de formas que não eram visíveis de imediato. Camila tornou-se ainda mais agressiva nas palavras, dizendo que se Ana não obedecesse às instruções, seria despedida imediatamente. Olhou para Ana com olhos frios e exigiu ação. Ana permaneceu imóvel, olhando para o bebê, claramente desconfortável e sem saber o que fazer. Léo continuava deitado sobre a toalha dentro da bagageira aberta. O rosto de Ana mostrava uma hesitação profunda. Ela não estava confortável, mas também não queria perder o emprego. Arthur olhou rapidamente para ela, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça. Uma mensagem silenciosa de "não faças isso". Mas não podia quebrar a sua farsa ainda. Tinha de permanecer no papel de motorista, e qualquer reação emocional poderia arruinar tudo. Continuou a segurar a tampa da bagageira, permanecendo entre a ordem de Camila e a segurança do bebê. Camila, furiosa, começou a culpar Ana diretamente, dizendo que estava cansada de ser questionada e que os empregados tinham de obedecer sem discutir. A voz tornou-se mais aguda e ela apontou para Ana, afirmando que aquilo era inaceitável. Entretanto, Léo não parava de chorar. Os braços pequeninos agitavam-se e o rosto estava vermelho de frustração. Ninguém o estava a confortar. Arthur sentiu-se impotente, mas manteve a calma usando factos para travar a situação em vez de emoções. Repetia que a bagageira não era segura e que não devia ser usada para nada relacionado com um bebê, nem por um minuto. Camila recusava-se a ceder. Cruzou os braços e encarou Arthur como se ele estivesse a desafiar a sua autoridade. Perguntou quem ele pensava que era para impedi-la e afirmou que iria telefonar à agência para pedir a sua substituição. Arthur pediu desculpa de maneira controlada, ainda a atuar como um profissional, mas não se mexeu. Disse que a sua responsabilidade enquanto motorista incluía a segurança de todos dentro do carro, inclusive a do bebê. As palavras eram educadas, mas o tom deixava claro que ele não permitiria que a bagageira fosse fechada com a criança lá dentro. Finalmente, Ana deu um passo em direção ao carro. Não disse nada, mas estendeu lentamente os braços para alcançar o bebê. Camila virou a raiva para ela, lembrando-lhe que era paga para seguir instruções, não para questioná-las. As mãos de Ana tremiam quando ela levantou Léo da bagageira, segurando-o firmemente contra o peito. O bebê continuava a chorar, mas a respiração começou a acalmar quando voltou ao colo dela. Por um momento, instalou-se um silêncio pesado. Camila parecia frustrada e envergonhada, mas não disse mais nada. Arthur deu um passo atrás sem desviar o olhar, deixando Ana tratar do bebê. Ele sabia que aquilo não podia continuar. O que tinha acontecido era grave e ultrapassava todos os limites. Não havia mais espaço para dúvidas ou desculpas. A reação de Camila, as ordens, a falta de cuidado, tudo estava claro. Arthur permaneceu imóvel por mais alguns segundos, observando Ana embalar Léo e murmurar palavras suaves para o acalmar. Camila ficou junto à porta, ainda irritada, mas sem nada mais para dizer. A tensão na garagem permanecia densa, mas o momento crítico tinha passado. O bebê estava fora da bagageira, seguro nos braços de Ana, e Arthur tinha feito o que podia sem revelar a sua verdadeira identidade. Por dentro, sentia que algo tinha mudado de forma definitiva. Não havia como esquecer o que tinha acabado de ver. Aquele momento, aquela imagem, aquelas palavras eram agora parte de uma verdade que não poderia mais ignorar. Arthur sentiu que a situação tinha chegado a um ponto que já não podia ser ultrapassado. A tensão na garagem, o bebê a chorar, a reação de Camila, tudo era demasiado para continuar a fingir. Sem levantar a voz, pediu a Ana que segurasse Léo bem junto a si e se afastasse da bagageira.
O tom era calmo, mas firme, e Ana obedeceu imediatamente, recuando com o bebê nos braços. Então Arthur levou a mão ao boné e retirou-o devagar. Em seguida tirou os óculos escuros. O movimento foi deliberado, dando tempo para Camila perceber. No início, ela continuou a reclamar, ainda a tentar justificar a decisão. Mas a voz mudou no instante em que reconheceu o rosto dele. Ela congelou. A expressão passou de irritação para choque absoluto. Durante vários segundos não conseguiu falar. Olhou para ele como se aquilo fosse impossível. As primeiras palavras saíram confusas, perguntou o que ele estava a fazer ali e por que não estava no estrangeiro como tinha dito. Arthur não hesitou. Endireitou a postura, já não atuando como motorista, mas também sem elevar a voz. Explicou diretamente que nunca tinha viajado. Disse que a viagem fora uma história criada para poder observar tudo sem interferências. Contou que tinha regressado disfarçado para ver como Léo era tratado quando ninguém acreditava que ele estivesse a ver. A voz era tranquila, mas cada palavra tinha peso. Ele disse que tinha ouvido cada comentário de Ana, cada relato sobre atrasos nas refeições ou instruções ignoradas, e cada queixa de que o choro do bebê era inconveniente. Ouviu tudo porque Ana já tinha tentado alertá-lo antes e ele não a tinha levado a sério. Foi por isso que decidiu voltar daquela forma para poder ver a verdade com os seus próprios olhos. Enquanto ele falava, Camila olhava à volta como se procurasse algo para se defender. Mas Arthur continuou sem lhe dar espaço para mudar de assunto. A atmosfera ficou mais pesada à medida que ele terminava a explicação. Camila tentou interrompê-lo várias vezes, mas Arthur não parou até dizer tudo o que precisava. Quando finalmente terminou, Camila tentou reagir. O primeiro instinto dela foi negar. Repetiu rapidamente que ele tinha interpretado tudo mal, que as coisas não eram o que pareciam e que estava tudo sob controle. O tom da voz estava trêmulo, longe da confiança habitual. Disse que ele tinha aparecido de repente e a tinha apanhado num momento que parecia pior do que realmente era. Arthur não respondeu de imediato. Observou-a enquanto ela lutava para encontrar uma explicação. Ela afirmou que a situação da bagageira era uma brincadeira, algo que pretendia ser uma ideia tola e que nunca colocaria Léo em perigo. Insistiu que tudo tinha sido mal interpretado e que ele estava a reagir como se tivesse entrado numa cena dramática que não correspondia à realidade. Enquanto Camila tentava justificar-se, o som de passos ecoou na garagem. A confusão tinha atraído atenção. Um segurança da casa, alertado pelas vozes elevadas e pela tensão no ambiente, aproximou-se do grupo. Abandonou o passo ao ver Camila, Ana e Arthur junto da bagageira aberta com o bebê, ainda a chorar alto nos braços de Ana. O segurança parecia confuso, sem saber se devia aproximar-se ou esperar ordens. Camila reparou na presença dele e apressou-se a tentar controlar a situação. Disse-lhe que estava tudo bem, que não havia problema nenhum e que tudo não passava de um mal-entendido. A voz dela era afiada e defensiva, como se tentasse esconder a tensão evidente. O segurança ficou por perto, observando com atenção claramente, não convencido de que estava tudo normal. Com o segurança presente, Camila mudou a abordagem. Suavizou a voz e tentou recontar a história de outra forma. Disse que tudo tinha sido uma brincadeira mal planeada para distrair Léo e ajudá-lo a parar de chorar. Afirmou que nunca iria fechar a bagageira e que ninguém devia ter levado aquilo a sério. Insistiu que as coisas pareciam piores do que realmente eram e que Arthur simplesmente tinha chegado na hora errada. Sorriu de forma nervosa, tentando tornar a situação inofensiva, mas Arthur não reagiu à tentativa de reescrever o momento. Continuou imóvel e o silêncio dele deixava claro que não aceitava aquela explicação. Ana também permaneceu calada, segurando Léo junto ao peito, observando tudo com uma expressão apreensiva. O segurança mantinha-se perto da porta, indeciso entre intervir ou recuar. Camila continuava a falar, tentando tornar a sua versão credível, mas as palavras soavam forçadas. Arthur não discutiu nem elevou a voz. Apenas a olhou e a decepção nos olhos dele era evidente.
Ele tinha lhe dado todas as oportunidades para demonstrar cuidado com o filho e, no entanto, tinha encontrado algo impossível de ignorar. Quanto mais Camila tentava justificar as suas ações, mais claro ficava que não tinha uma explicação convincente. O choro de Léo tornava o momento ainda mais pesado. Arthur deu um passo em frente e olhou para o bebê nos braços de Ana, depois para a bagageira aberta. A verdade estava ali diante de todos e nada que Camila dissesse poderia apagar o que ele tinha visto. O silêncio dele dizia mais do que qualquer acusação. A tensão manteve-se. Camila tentava controlar a narrativa. Arthur recusava-se a aceitar mentiras. Ana segurava o bebê a chorar e o segurança observava à espera de alguém decidir o que aconteceria a seguir. Dentro da garagem, o ar parecia denso e sufocante. Nenhuma palavra dramática foi dita, mas o silêncio tinha peso próprio. Finalmente, Arthur virou-se para Ana e pediu-lhe com voz calma que levasse Léo para cima e o mantivesse confortável. Ana assentiu e afastou-se lentamente, deixando Arthur e Camila frente a frente. Camila observou Ana afastar-se com o bebê e o medo surgiu nos olhos dela como se sentisse que tudo estava a fugir do seu controlo. Tentou falar novamente, mas Arthur não reagiu. Permaneceu imóvel, processando os últimos minutos. A decisão de revelar a identidade tinha surgido de repente, desencadeada por algo impossível de ignorar. Agora, a verdade estava exposta, e não havia como voltar à situação anterior. Camila continuou à frente dele, ainda tentando repetir a mesma explicação. Mas Arthur já sabia exatamente o que tinha visto. Ele não precisava de mais palavras. O momento tinha sido claro, e a realidade era algo de que já não podia escapar. Arthur manteve-se calmo mesmo com a tensão ainda densa na garagem. Virou-se para o segurança e pediu-lhe num tom firme e controlado que acompanhasse Camila até a sala principal. O pedido não foi alto nem agressivo, mas tinha autoridade. O segurança acenou imediatamente e fez um gesto para que Camila o acompanhasse. Ela hesitou confusa e ofendida, mas acabou por caminhar em direção à casa com o segurança ao lado. Arthur então olhou para Ana e pediu-lhe que ficasse por perto com o bebê. Ana segurava Léo firmemente contra o peito, tentando acalmá-lo o melhor que podia. Os três seguiram para o interior da mansão, onde Arthur aguardava o próximo passo. Minutos depois, Renato, o advogado da família e amigo de confiança de Arthur, chegou à casa. Tinha sido chamado com urgência e o seu rosto mostrava que já percebia que algo grave tinha acontecido. Entrou na sala em silêncio, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos. Com todos presentes, Arthurana com o bebê, Camila, o segurança, e Renato Arthur, começou a explicar o que tinha acontecido. A voz dele manteve-se calma, mas firme. Descreveu tudo exatamente como se passou na garagem, como Camila insistiu em colocar o bebê na bagageira, como o empurrou mais para dentro, como ignorou o choro dele e como ficou irritada quando Arthur tentou impedir. Também mencionou que estas ações não eram isoladas. Explicou que Ana já tinha feito vários alertas antes sobre a forma como Léo estava a ser tratado, alertas que ele até aquele momento não tinha levado a sério. Arthur deixou claro que aquilo que tinha visto com os próprios olhos eliminava qualquer dúvida. Enquanto ele falava, Camila tentava interrompê-lo, dizendo que ele estava a exagerar e a distorcer a situação, mas Arthur continuou até terminar o seu relato por completo. Renato ouviu com atenção, tomando nota de cada detalhe. Quando Arthur terminou, Renato abriu a pasta. Dentro estavam vários documentos preparados com antecedência caso esse dia chegasse. Colocou-os sobre a mesa e explicou um por um. O primeiro documento, a anulação do contrato de noivado, encerrando todas as obrigações legais da relação. O segundo documento, a revogação de todas as procurações que Arthur tinha concedido a Camila, ou seja, ela deixava de ter autoridade sobre qualquer assunto financeiro ou administrativo. O terceiro documento, a suspensão de todos os cartões de crédito ligados às empresas que estavam no nome dela. Renato falou claramente, garantindo que Camila entendesse a seriedade da situação. Acrescentou ainda que as câmaras de segurança da garagem tinham gravado todo o incidente.
Se necessário, as imagens poderiam ser utilizadas num processo legal. A menção das gravações fez Camila empalidecer. A expressão mudou de raiva para medo. Ela reagiu imediatamente. Disse que a versão contada estava distorcida. Insistiu de novo que tudo tinha sido mal interpretado, que se tratava de um momento de estresse ou de uma brincadeira tirada do contexto. Mas quando Renato lhe perguntou diretamente por que motivo o bebê estava deitado na bagageira aberta, ela não soube responder. Tentou falar, parou, tentou outra vez e acabou em silêncio. Todas as tentativas de se defender desmoronavam assim que os detalhes eram confrontados. A verdade era demasiado clara e todos na sala sabiam o que tinham visto ou ouvido. Arthur não discutiu com ela. Apenas deixou o silêncio crescer entre as desculpas dela e a realidade. Ana também se manteve em silêncio embalando Léo, que finalmente tinha acalmado. A sala parecia pesada, e o único som era a respiração suave do bebê. Renato então declarou que as decisões eram definitivas. Camila ouviu, mas o rosto mostrava incredulidade, como se ainda esperasse que tudo pudesse ser revertido. Arthur, porém, manteve-se firme. Não havia raiva na voz dele, apenas certeza. Disse que a sua prioridade era a segurança de Léo e que o que tinha acontecido não podia ser ignorado nem justificado. As consequências estavam claras e nada do que ela dissesse mudaria o que já estava feito. Ele instruiu o segurança a acompanhar Camila enquanto ela recolhia os seus pertences pessoais. Camila olhou à volta, percebendo que ninguém apoiava a sua versão. Ninguém acreditava nas tentativas de recontar os factos. A postura dela mudou, deixou de gritar, deixou de discutir. Apenas acenou rígida e saiu da sala com o segurança atrás. Fora da sala principal, a tensão ainda pairava. Camila subiu as escadas para apanhar as suas coisas com o segurança parado à porta, para garantir que tudo corresse bem. Ela movia-se rápido, já sem protestar, enchendo algumas malas com roupas e objetos pessoais. Quando voltou a descer, evitou olhar para qualquer pessoa. Arthur permaneceu na sala de estar com Ana e Léo, recusando-se a assistir ao momento final da partida dela. O segurança acompanhou Camila até a porta da frente e atravessou a longa entrada da residência até chegarem ao portão principal. Ela parou uma vez, olhando para trás em direção à casa, mas ninguém se aproximou. O portão abriu-se e Camila saiu, deixando a propriedade para trás. Quando o portão voltou a fechar o silêncio da casa, regressou, mas já não era o mesmo. Algo tinha mudado de forma definitiva, e todos sabiam disso. Arthur permaneceu imóvel, sentindo o peso da decisão que tinha tomado, sabendo que era necessária. Depois da saída de Camila, a casa ficou tranquila. A atmosfera tensa começou a dissipar-se, mas ainda havia muito a ser feito nos bastidores. Alguns funcionários permaneceram por perto para garantir que tudo continuava a funcionar, e a equipa do escritório de Renato ficou mais algum tempo para tratar da papelada e das confirmações finais. Documentos tinham de ser assinados, contas atualizadas e o acesso de Camila a vários sistemas tinha de ser removido corretamente. Arthur manteve-se calmo durante todo o processo. Não demonstrou emoção, mas estava claramente focado em garantir que tudo fosse tratado da maneira certa. Quando os assuntos legais ficaram controlados, Arthur voltou toda a sua atenção para Ana e para o bebê. Pediu que ela se juntasse a ele na sala, trazendo Léo consigo. Sentaram-se e Arthur inspirou profundamente. Parecia sério, mas a voz era suave. Queria falar com clareza e honestidade sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Arthur começou por explicar por que tinha agido daquela forma. Disse a Ana que quando ela veio pela primeira vez falar das suas preocupações sobre o tratamento de Léo, ele não quis acreditar. Pensou que talvez estivesse a interpretar mal ou a exagerar. Em vez de enfrentar a situação de imediato, decidiu observá-la ele próprio. Foi por isso que criou a história da viagem de negócios e voltou a casa disfarçado. Admitiu que não tinha sido fácil assistir a tudo em silêncio, fingindo não ser o pai do bebê, mas precisava de ter certezas. Arthur pediu desculpa por não ter confiado nela mais cedo.
Disse que agora entendia completamente que as preocupações dela eram verdadeiras e importantes. Agradeceu sinceramente por tudo o que ela tinha feito para proteger Léo. Agradeceu pela paciência, pela calma e por cuidar do bebê mesmo sob pressão. Depois de se explicar, Arthur continuou e deu-lhe notícias. Disse que queria que ela continuasse no cargo. O emprego dela estava seguro e ele não tinha mais dúvidas sobre o seu trabalho. Disse que o salário seria aumentado imediatamente como forma de reconhecer a responsabilidade e dedicação. Ofereceu também ajustar os horários para que ela tivesse mais tempo para descansar. Ele tinha notado o quanto ela tinha feito os dias longos, o esforço à falta de queixas, e agora que tudo estava a mudar, não queria que ela continuasse a carregar esse peso sozinha. Arthur disse ainda que iria contratar um novo motorista desta vez, um verdadeiro para tratar das deslocações. Assim Ana poderia concentrar-se totalmente no bebê, sem sobrecargas adicionais. A rotina da casa seria reorganizada para ser mais saudável e estável. Ana ouviu em silêncio, segurando Léo nos braços. Não disse muito no início, mas o rosto mostrava alívio. Era evidente que tinha vivido semanas de tensão, especialmente quando tinha de proteger Léo, sem saber quem realmente a apoiava. Agora, com as palavras de Arthur, sentia-se segura outra vez. Acenou quando ele falou do emprego e das mudanças. Disse apenas num tom suave: "Obrigada", e prometeu continuar a fazer o seu melhor. Arthur sorriu ligeiramente e disse que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Não haveria mais segredos, nem tensão, nem ignorar o que estava a acontecer. O bem-estar de Léo seria sempre prioridade. Depois levantou-se e ofereceu-se para pegar no bebê um pouco para que Ana pudesse descansar ou tratar de outras tarefas. Ela entregou-lhe Léo e, pela primeira vez em dias, parecia que a casa começava a voltar ao normal. Naquela tarde, Ana voltou às suas tarefas habituais, mas com um sentimento diferente. Já não corria nem olhava por cima do ombro. Movia-se calmamente pela casa, preparando os biberões de Léo, dobrando roupa lavada e organizando o quarto do bebê. Fazia tudo com o mesmo cuidado de sempre, mas agora sem medo. Enquanto isso, Arthur permaneceu por perto. Já não deixava que Ana lidasse com tudo sozinha. Ele observou como a fórmula era preparada, como os biberões eram verificados e como as coisas do bebê eram organizadas com cuidado. Não interrompeu nem tentou assumir o controle, mas observou com interesse, querendo aprender. Fez algumas perguntas sobre os horários das refeições e as rotinas de sono. Ana respondeu com paciência, mostrando-lhe o que sabia. Pela primeira vez, Arthur sentiu que estava verdadeiramente presente. Não como alguém que apenas dava instruções, mas como um pai que queria participar nas pequenas partes do dia a dia do filho. Sabia que era isso que realmente importava. À medida que o dia avançava, Arthur começou a desfrutar de momentos simples que antes tinha deixado passar. Quando Léo acordou de uma sesta, Arthur pegou nele com cuidado, segurou-o nos braços e caminhou pela sala para o ajudar a acalmar. Reparou em como o bebê era leve, em como os seus olhos se mexiam devagar, quando estava sonolento. Coisas que no passado ele não tinha notado. Tinha estado demasiado ocupado, demasiado focado noutras coisas para perceber esses pequenos detalhes. Agora, depois de tudo o que tinha vivido, via o quanto eram importantes. Ana voltou à sala e sorriu quando viu Arthur com o bebê. Já não havia tensão entre eles. O ambiente parecia mais leve, mais aberto. Arthur sabia que reconstruir tudo levaria tempo, mas tinha dado os primeiros passos. Tinha afastado alguém que não contribuía para um ambiente seguro para o filho. Tinha ouvido quem realmente se preocupava. E agora, estava pronto para ser um pai melhor, um dia de cada vez. Por fim, chegamos ao final desta história. Estou extremamente feliz por teres ficado até aqui. Muito obrigado por assistires. Comenta embaixo o que achaste e qual foi a melhor ou a pior parte. Agora que terminaste esta história incrível, clica na minha foto de perfil e vê os meus outros vídeos.
Tenho a certeza de que vais ficar encantado com todas as histórias de justiça e bondade. Aproveita e não te esqueças de subscrever o canal. Até a próxima!